Receba a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Que prazer, que alegria nós estar todos juntos aqui na casa de Deus. Eu agradeço a Deus por essa linda e grande oportunidade e me sinto muito agraciado por estar com os irmãos. É sempre uma alegria, é sempre um prazer estar aqui. Já de antemão quero agradecer ao pastor Hebron, na pessoa dos pastores que estão aqui, dos coordenadores, pastor Denis, Jardel, né, nosso amigo, e todos os irmãos que estão aqui, Pierre, Cristiano, irmão André, que é o nosso coordenador regional também, e todos os pais que estão aqui. Confesso para os irmãos vão ficar bastante tempo sentados, então pode segurar um pouquinho aí, que o pensamento dessa palestra assim, deu bastante trabalho, né? Porque não era uma palestra para adolescente, palestra para pai de adolescente, né? Então, pensamos bastante em tudo que a gente vai falar aqui, mas eu tenho certeza que Deus vai falar contigo essa noite aqui, que há uma mensagem de Deus para o teu coração. Claro, não trata-se de uma pregação, trata-se de uma palavra, né? Mas assim, pensando todo mundo junto, dando tempo de ir pensando e digerindo tudo, mas eu acredito que Deus vai te abençoar muito. Eu quero apenas, antes de você sentar, que você abra a tua Bíblia, por favor, num salmo conhecidíssimo. Esse salmo aqui, a gente, lá em Nova Veneza, onde nós estamos agora, é o salmo que nós encerramos todo culto de domingo, quando eu faço a oração pela família. Nós lemos esse salmo 127, muito conhecido, o versículo 1 e o versículo 2, são muito conhecidos, mas o nosso assunto está no versículo 3 e no versículo 4. O nosso assunto está no versículo 3 e no versículo 4. Mas eu vou ler 1 e 2 para ficar bem bonito. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O versículo 2 diz: inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Aí vem o nosso assunto. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que deles enche a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Amém. Pode sentar, irmãos queridos. Tá. Então vamos ser bem objetivos. Queridos irmãos, só para a gente se localizar aqui, quantos pais de meninos tem aqui? Levanta a mão. Pais, né? Pai e mãe de menino. Muito obrigado. Quanto pai e mãe de menina tem aqui? Levanta a mão. Amém. Glória a Deus. Quantos aqui têm filhos entre 12 e 15 anos? 12 e 15. E quem entre 15 e 18, 20, por aí? Ok. Então, irmãos, nós estamos diante de uma geração que, essa geração que está aí, não conheceu a máquina de escrever, não conheceu aquela máquina que tira foto que tinha, né? O filme dentro, que tinha que revelar, etc. Tem uma série de coisas que eles não conheceram. Essa geração é a geração digital, né? A geração do touch, né? Que eles só aprenderam a puxar com o dedo para lá e para cá, né? Então, uma geração nova, totalmente diferente. Quando nós éramos adolescentes, irmãos vão lembrar disso, a maioria de nós, a gente era adolescente, o que a gente queria fazer? Mãe, posso ir ali? Né? A gente queria sair de casa, sim ou não? Sim. Nosso negócio era sair de casa. Nosso negócio era chegava da escola e fazer qualquer coisa ali, tarefa que tivesse que fazer, e a gente queria sair para ir com um amiguinho para jogar bola, quem é menino, fazer outra coisa, a gente queria sair de casa. Hoje existe um outro fluxo. Eles não querem mais sair de casa. Eles querem ficar dentro de casa, eles dentro do quarto, e talvez não querem nem que alguém converse com eles.
Então, é uma geração totalmente diferente. Outra coisa que também nós devemos perceber, observar, eu li um artigo, uma matéria, que dizia que hoje uma criança de 10 anos, ela já viu mais imagens do que um homem ou uma mulher, né, de 80 anos. Ele tem mais imagens arquivadas no cérebro dele do que um homem de 80, 90 anos. Por quê? Porque a informação, ele é da era da informação, ele está diante de muita informação na escola, no dia a dia, e não existe mais lugar, tá, irmão? Você pode ir no lugar mais, eu vou lá naquele brejo lá, que eu acho que lá não tem, lá tem também, e precisa ver como tem. Eu tenho um lugar lá em Nova Veneza que não pega nada, irmãos, não pega rádio, não pega televisão, não pega nada, mas tem internet. Você já imaginou? Nós trabalhando num lugar lá, irmãos, mas é um cantão mesmo, cantão. Não pegava nada, só tinha mosquito, não pegava nada. Mas aí eu para lá e para cá com o telefone, querendo falar com a família, subia num lugar, subia no outro. O irmão falou assim: ô pastor, usa a minha internet. Ele disse: mas não é possível. Não pega televisão, não pega rádio, não pega nada. Mas internet tem. O pessoal deu um jeito de levar a internet. Não existe mais lugar que não tem internet. Então, essa é a geração que nós estamos vivendo. Foi feito um censo, essa informação é mais ou menos uns 2 anos atrás, e no Brasil, entre 12 e 18 anos, olha André, que interessante, entre 12 e 18 anos, que é o que se considera como adolescente, entre 12 e 18 anos tem 45 milhões de adolescentes. Já pensou o que é isso? 45 milhões. É uma fatia enorme da população. Por isso que a mídia está tão interessada neles, por isso que os partidos políticos estão tão interessados nele, por isso que há um interesse tão grande pela cabeça do seu filho, da sua filha. Por isso que os movimentos de gênero e etc., todo esse movimento que tem aí, né, de LGBTI e tal, vai até na letra Z, não tem mais... estão interessados. Por quê? Porque é muita gente. Se você pensar, 45 milhões é um número maior do que o número de evangélicos do Brasil. Certo? Então é muita gente. É muita gente. 45 milhões. O Brasil é um país jovem, um país que tem muito adolescente. Países como agora está essa crise aí do vírus, do corona, etc., países como a Itália, está morrendo muita gente porque é um país velho, um país que tem muito idoso. Então, lá só tem idoso, lá é um país diferente do Brasil. No Brasil você vê muitos jovens, na Europa você quase não vê nenhum jovem. Então, nós precisamos entender por que tanta coisa está acontecendo ao nosso redor e, ao mesmo tempo, entender os desafios, tá, de ser pai dessa geração. Ser pai de alguém que pode ser que ele tenha mais informação do que a gente. Um detalhe muito importante que eu quero passar para os irmãos aqui, isso aqui é uma grande introdução. Uma grande introdução, só para os irmãos entenderem. Uma coisa que eu quero passar para os irmãos. A criança, o ser humano, deve ter alguém aqui da área pedagógica que sabe muito bem disso, eu só estou aqui, né, trazendo informação. A criança, dos 0 aos 7 anos, ela é um livro em branco. Ela vai absorver toda a informação. Tudo que você passar para ela, de cultura, de costume, ela vai absorver tudo. E essas vão ser as crenças dela, certo? A partir do 7 para frente, ela vai ter o contato com a escola e etc. Ela ainda vai estar sob a sua influência até os 12 anos, vai estar sobre a sua influência, vai ter uma influência muito grande, mas a partir dos 12 anos, que é onde começa a adolescência, pré-adolescência, pelos 10, 11 ali, por ali, né, começa o processo da puberdade, etc., mudanças hormonais. Você pode notar que o menino, a menina, principalmente o menino, né, a mãe dá banho, ele fica peladinho com a mãe, para lá e para cá, e não está nem aí. Mas quando começa o processo da puberdade, ele começa a sentir vergonha. Você vai notar isso. Então, vai haver um processo ele vai ficar mais isolado, e a partir dos 12 anos,
influência, ela é mais social do que dos pais, certo? Então, quem tem filho aí para baixo de 12 anos, capricha no ensino em casa, capricha naquilo que você pretende que o seu filho seja, porque esse período aí é o período que ele está absorvendo tudo de dentro de casa. Teus costumes, tua maneira de fazer as coisas, tua maneira de ensinar, ele vai absorver tudo. Depois daí para frente, ele vai viver o social, certo? Então, falando isso aqui, de olho na palavra que nós lemos, aí eu repito o versículo aqui: os filhos são a herança do Senhor, o fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão do valente. Assim são os filhos da mocidade, como flechas na mão do valente. A palavra de Deus está fazendo uma linguagem simbólica, uma comparação. A palavra de Deus está dizendo o seguinte: os seus filhos serão lançados por você. Você é o guerreiro, ele é a flecha. E existe um alvo, e eles serão lançados por você. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Queridos irmãos, por que nós temos algumas dificuldades em tratar, em manter uma comunicação com os adolescentes? Eu fiz aqui algumas anotações e quero tratar essas ideias aqui com os irmãos. Então, a primeira coisa que acontece é que o adolescente ele precisa ser aceito por um grupo. Então, a partir dos 12 anos, a influência dele será quase completamente social, ou seja, de fora, não é mais de casa, e ele vai precisar da aceitação de um grupo. Existe um texto na Bíblia, que é Juízes capítulo 11, do 1 ao 3, fala do Jefté. Quem é o Jefté, pastor? Um personagem bíblico muito interessante, que cabe aqui dentro da nossa argumentação aqui. Presta atenção. O Jefté, ele era filho de uma prostituta. Se você ler o versículo do 1 ao 3, você vai ver que o Jessé era filho de um homem com uma prostituta, e o homem trouxe ele, já que era seu filho, trouxe para casa. Quando ele traz para casa, os irmãos que estão ali, quando todos eles crescem, os irmãos dizem assim: Jefté, melhor você ir embora, porque você não vai ter parte da herança do nosso pai, porque você é filho de uma prostituta, você não é filho da nossa mãe. E aí fala a palavra de Deus que o Jefté teve que sair de casa e foi embora, foi para um outro lugar, para uma outra terra lá. Chegou naquela terra, ele se juntou com um pessoal lá, um pessoal do mal lá, ele se juntou com um pessoal ruim lá, e ali começa a história de Jefté. Então, o que nós vamos aprender aqui? Que o adolescente, ele vai precisar da aceitação do grupo. A primeira aceitação que ele precisa é em casa. Então, analise comigo o seguinte: o ser humano ele é formado basicamente por um sistema de crenças. A nossa forma de ver a vida, de ver o mundo, é baseado num sistema de crenças. O seu filho adolescente também tem coisas que ele acredita, que foram colocadas nele involuntariamente pela própria família. Pela própria família. Quando a gente era pequeno, quando a gente era garoto, vou falar das crenças da nossa época, tá? Aí a gente entrava dentro de casa, deixava a sandália virada assim com a parte de baixo para cima. Aí a mãe dizia o quê? Quem é que sabe desse negócio aí? Quem é que sabe desse negócio aí? Foi só para mim que ensinaram? Ela falava assim: meu Deus, desvira esse chinelo aí, porque não sei o quê, não sei o quê. Aí outra vez estava varrendo a casa, aí varria o pé, falava: não varre o pé. Por quê? Porque o quê? Então são crenças que involuntariamente vão passando de vô para filho, para neto, Só que isso aqui isso aqui é o que a gente consegue identificar na hora, mas existem muitas outras. Muitas outras. Vou citar aqui um exemplo, tá? Sistema de crença. Então vou citar aqui uma aqui bem fácil de entender. O menino fez uma arte lá, quebrou um negócio, lá aconteceu alguma coisa, fez alguma coisa lá que mereceu um puxão de orelha, alguma coisa. Você fala assim: esse menino puxou o vô dele, porque aquele vô era um triste. Aquele vô, meu Deus do céu, ele só aprontou na vida, e tu, guri, tu puxasse o teu vô. O que você está dizendo para o teu filho? O que você está falando para o teu filho? Você está falando que tem uma parte ruim na família, e que ele
deve acreditar, porque você acredita, que conforme o comportamento dele, ele é igual àquela pessoa que todo mundo acha que é ruim. E você é involuntário. Você consegue entender isso? É involuntário. Então, a nossa mente, a nossa maneira de ver o mundo, ela é baseada num sistema de crenças. Num sistema de crenças. Não falo só da fé, a fé em Deus, a fé na igreja, não é isso. É crença, a gente está acreditando, a gente passa a crer em várias coisas. E a gente vai passando isso para os filhos. No dia a dia da nossa vida, nós vamos formando neles um sistema de crenças. E eles precisam, depois de algum tempo, tá? Depois de algum tempo, todos nós aqui não fomos como Adão, a gente não nasceu grande, todo mundo aqui foi adolescente. Você sabe que a fase da adolescência é uma fase de aceitação, você precisa se aceitar, um é gordinho, um é magrinho, um é altinho, um é pequenininho, alguém sofreu bullying na escola, alguém tinha problema na fala, alguém tinha algum problema de dicção, alguém pegou no teu pé, e etc, etc. Tem tudo isso aqui, certo? E você precisava de aceitação. Então, queridos, a primeira coisa, quem é que vai trazer segurança para esse adolescente? Quem são as pessoas que vão trazer segurança através da aceitação? É os pais. É os pais. Eu vou fazer uma pausa aqui. Você está entendendo tudo que eu estou falando? Eu estou misturando os 4 assuntos aqui, mas a gente vai desenrolar. Eu vi um documentário. Só para você ter ideia, estamos falando sobre sistema de crenças, formar segurança para que ele se aceite. Então, para ele se aceitar, ele precisa se sentir aceito no meio onde ele vive. E o primeiro meio onde ele vive é a própria casa, é aquele pai, é aquela mãe, é aqueles irmãos, ali o lugar onde ele vive. Eu vi um documentário que contava a história daquele lutador que foi campeão mundial de boxe, Mike Tyson. Você tem a oportunidade de ver, está por aí, todo mundo pode ver. Conta a história que ele era órfão. Ele não era órfão, ele tinha pais, mas os pais deles eram envolvidos com droga e eles viviam na rua, ele e o irmão dele. Num bairro lá de Nova York, Brooklyn, bairro na época horrível, hoje é lindo, mas na época era horrível, cheio de bandido, cheio de droga, cheio de um monte de coisa. Esse Mike Tyson, ele, nessas idas e vindas para o orfanato e para a casa de correção e um monte de coisa, ele aprendeu boxe, ele se deu muito bem na luta e se dava muito bem, mas ele brigava muito, ele era uma pessoa extremamente violenta. E alguém lá no orfanato viu como ele lutava, a garra, a forma como ele fazia, e indicou ele para um técnico, que foi o técnico dele, que me foge agora o nome, um homem muito inteligente, foi o que, aqui está a palavra, né? Foi o guerreiro. E o Mike Tyson foi a flecha. E havia um alvo e ele acertou o alvo, apesar de todos os pesares. E aí o Mike Tyson dá o depoimento dele no documentário. Se você vê, é muito interessante. Porque o Mike Tyson disse que nas primeiras vezes que eles estavam se conhecendo, o treinador dele, que era mais assim de idade, ficava apoiado no ringue ali, que é o local onde eles lutam, ficava apoiado no ringue. E enquanto ele treinava ali, às vezes ele fazia uns treinos assim, como se estivesse lutando com alguém, e não tinha ninguém, né? Ele fazia aquele treino ali, e o técnico ficava na beirada dizendo assim: você é lindo, você é campeão, você é maravilhoso, você vai ser muito bom naquilo que você faz. E o Mike Tyson, que no começo ele não entendia, ele falava: meu Deus, será que esse cara é gay? Será que ele vai me abusar? Ele disse que não entendia aquilo, por que ele fazia aquilo? E aí depois, com o passar do tempo, ele foi entendendo que, olha a visão daquele técnico, ele disse assim, que a mentalidade, as crenças que estavam na cabeça daquele menino, por causa da violência, por causa do mundo das drogas, os pais sempre drogados, os pais sempre viciados, sempre vivendo, haviam crenças na mente dele obscuras, terríveis, e ele precisava tirar aquilo ali. Ele precisava dizer para aquele moço que ele era bonito, para que, recebendo a aceitação, ele também se aceitasse. Então, a primeira batalha não era contra um outro oponente. A primeira batalha era contra tudo aquilo, toda aquela crença já formada dentro dele, que era autodestrutiva. Então, irmãos, eu vou dizer para você,
Não faça o trabalho de Satanás. Quem está ouvindo o pastor aqui? Quem está ouvindo? Teu filho vai ter muito trabalho na vida com o diabo, tá? Não precisa você fazer o trabalho do diabo. Não diga que seu filho é feio, que ele é um derrotado. Nem nos momentos mais terríveis da tua, nem no momento que você estiver mais nervoso, mais irritado, nunca fale uma palavra que venha denegrir, porque você é o pai, você é a mãe, o que você fala vai ficar para sempre gravado, nunca será esquecido. Tem alguém aqui que recebeu uma palavra do pai, que até hoje, tem alguém aqui? Tem alguém? Naquele tempo era difícil, né, irmãos? Uns tempos atrás aí, o pai chamava, seu burro. Ninguém lembra disso, né, irmãos? Isso não acontecia com ninguém, né? Seu burro, você não sabe fazer isso, você é um burro mesmo e tal, e pai, falava um monte de coisa. Isso fica ali dentro gravado na tua cabeça e não sai nunca mais. E por incrível que pareça, isso te atrapalha. Então nunca faça isso com o teu filho. E quando ele fizer uma grande bobagem, quando ele fizer porque vai fazer, gente. Gente, humano é humano em qualquer idade. E como você errou, teu filho vai errar muitas vezes. E você nunca pode soltar uma palavra dessa. Não faça o trabalho de Satanás. Deixa que ele faça. Faça o trabalho de um pai e de uma mãe que ama o seu filho, que ama o seu neto. Eu esqueci de perguntar, pode ter aqui avós que cuidam de netos também, tios que cuidam de, enfim, pais aqui que são pais adotivos de crianças adotivas, pode ter aqui também. Então, tudo isso é uma gama de coisas que está ali na cabeça do filho. Nós estamos falando sobre aceitação. A primeira aceitação é da família. Se a família não aceita, se a criança não se sente aceita e amada no núcleo familiar, ela vai procurar aceitação em um grupo fora. Você consegue me entender? Ela vai sair, não sair literalmente, né? Totalmente, completamente, mas ela vai se desligar emocionalmente da família e vai se ligar emocionalmente a um grupo fora da família, para que lá ela seja aceita e lá ela seja admirada. Às vezes você vê um menino novo, uma menina bem novinha, todo tatuado, aí você pensa, meu Deus, mas por que será? É porque tem um grupo de aceitação, é muito simples de entender. Existe um grupo de aceitação que, conforme você faz... Eu trabalhei numa empresa que tinha o filho do meu patrão era uma pessoa extremamente rebelde e não se dava bem com os pais e tal, sempre fazia viagens para fora, ficava muitos meses fora, e um dia ele chegou com uma tatuagem, mostrou para nós, estava dentro do braço aqui, era como se fosse o diabo, assim, o rosto do diabo aqui, muito feio, horrível. A gente falou, cara... Que tatuagem louca, por que tu fez isso? Ele disse, cara, às vezes eu olho e fico com medo. Ele falou, o que tatuou? Disse, então por que tu fez? Porque todo aquele grupo com quem ele andava, ficava meses viajando, faziam essas coisas, e ele pegou e fez no impulso, para impressionar, para ser aceito, porque em casa ele não era admirado, em casa ele não era aceito. Então, querido, vamos fazer uma coisa, eu quero ser mais objetivo, quero ir mais rápido, aqui tem tanta coisa, mas... Aceite seu filho como ele é. Vamos pegar o exemplo de Deus? Pegar o exemplo de Jesus? Como é que Jesus te recebeu? Eu quero aceitar Jesus. Não. Vai embora, se arruma todo primeiro, depois tu vem aqui. Daí Jesus... Foi assim? Não. Primeiro, ele te aceitou do jeito que você era. E foi transformando a sua vida. Irmãos, existe uma passagem bíblica que está em 1 Coríntios, capítulo 13. Existe uma ali, depois de toda aquela relação de coisas que é o amor é bondoso, é isso, vai. Ali embaixo, eu acho que é o versículo 7, diz assim, o amor nunca falha. Algumas versões dizem, o amor não falhará. E eu quero dizer para você, na relação familiar, o amor não falha. O amor não falha. Dê amor para o seu filho. Dê aceitação para ele, aceite ele como ele é. Aceite a sua filha, ame ela. Fale para ele que aquelas características, talvez que na adolescência, né, quem é crespo quer ser liso, quem é liso quer ser crespo, quem é gordo quer ser magro, quem é magro quer ser gordo, quem é baixo quer ser alto, quem é alto quer ser baixo. Enfim, tem todo esse dilema na cabeça do adolescente. E você tem que dizer, você é lindo assim, do jeito que você é. Fala para o teu filho, fala para a tua filha. Comunique esse amor e essa aceitação. Eu nunca esqueço que uma vez, quando meu filho tinha 12 anos, nós fomos fazer um retiro, fomos em algum lugar.
E eu lembro que eu tinha ensinado ele, né, responsabilidade minha, eu confesso aqui para os irmãos, mas nós estávamos lá no meio daquele lugar, num pasto lá, no meio de um lugar lá, e ele tinha aprendido a ligar o carro, a botar marcha, e nós lá, fazendo outras coisas, lá do outro lado, assando um churrasco, nem sabia nem o que estava fazendo. E ele pegou o priminho dele, que tinha mais ou menos a mesma idade, 12, 13 anos, e embarcaram os dois no carro, e ele foi mostrar para o irmão, para o primo, que agora ele sabia ligar o carro, e ele sabia botar marcha e tal, né? E você sabe como é que é negócio de menino com carro, é uma loucura, né? E ele deu uma ré no carro. Só que lá atrás do carro, tipo assim, 10, 20 metros, tinha um toco assim, de uma árvore que foi cortada. Então não dava para ver pelo para-brisa e nem pelos espelhos. Então tinha um toco assim. Então ele deu uma ré devagarinho, mostrando, olha aqui como é que eu já sei. Daqui a pouco, bateu o carro. E agora? E agora para contar? Né? E ficou sumido, quase a tarde toda. Sumiu. Não queria contar. E a gente nem... E depois, enfim, chegou o momento de contar, teve que contar, chorou, pai, eu quero te contar. Ai, meu Deus do céu. Eu fiquei até com pena, né? Mas aí eu falei uma frase, quando aconteceu isso, eu falei uma frase, a gente tem que ser muito inteligente com os nossos filhos, para nós não perdê-los. Eu falei assim, meu filho, você tem mais valor para mim do que o carro. O carro eu conserto. Porque eu realmente, ele fez a arte, mas eu vi que realmente ele estava arrependido e que aquilo foi muito... exemplo, eu confiei de ensinar alguma coisa para ele, ele foi lá e fez exatamente o que não era para fazer, e ele estava decepcionado com ele mesmo. Mas quando eu perdoei, no sentido... Falei, não, filho, tudo bem, fazer o quê? Isso pode acontecer, você não devia ter feito. Claro, dei toda aquela, né? Você não devia ter feito isso, não devia pegar o carro sem ninguém ver, e dar ré, e sem saber o que tinha atrás. Podia ter uma pessoa, podia ter uma criança, não tinha ninguém lá, mas podia acontecer. Dei um longo sermão nele, mas aí falei para ele assim, mas você tem muito mais valor do que um carro. E o carro eu consigo consertar, ainda bem que foi só isso. E... aquilo mudou algo na nossa relação. Mudou alguma coisa na nossa relação. Porque o amor não falha, irmãos. O amor não falha. Deixa eu falar algumas coisas aqui. Você deve demonstrar um amor e aceitação incondicional. Você deve mostrar pelos seus filhos o amor e a aceitação incondicional. De maneira que ele prefira sempre estar contigo do que estar com outro grupo. Do que está em outro grupo. Deixa eu seguir em frente aqui. Então, nós devemos entender que os filhos, eles estão junto conosco na infância, mas eles estão a caminho da independência. A caminho da independência. Tudo que você fizer vai refletir lá no tempo da independência. Vai refletir depois. Então, tudo que acontece na sua família, ali em relação a ele, a ela, vai refletir depois lá no tempo da independência. É impossível que ele fique o resto da vida com vocês. Praticamente impossível. Existem casos, lógico, mas são exceções. O natural é que seus filhos caminhem para a independência. Então, você, desde agora, tem que prepará-los para o tempo da independência. Ok? Então, você precisa o quê? Estimulá-los, estimular eles naquilo que você ensina para eles e monitorá-los, certo? Dando para eles autonomia, liberdade. Você já viu aquele menino de 15 anos, vou jogar bem longe para não ter nenhum caso aqui, 15 anos, que a mãe coloca a comida no prato e fala assim, filho, tu quer comer aquilo ali? Tu quer comer aquilo ali? A mãe bota para ti. Você já viu? Aí o garoto está desse tamanho aqui, né? Não sabe nem botar a colher na boca, porque a mãe faz tudo. Então, nós precisamos entender que eles estão a caminho da independência. Eles precisam ser criados para serem independentes. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos estimulá-los. Ai, mãe, eu estou com fome. Ó, a panela está ali, o negócio está ali. Mas eu queria um suco, está na geladeira, e o copo está ali.
Você está entendendo? Quem está entendendo o que o pastor está falando aqui? E aí você vai estimulando ele à independência. A independência. Mãe, meu tênis está sujo. Meu filho, vai ali, pega a escova, lava o teu tênis, põe para secar. Irmã, ensina ele para que ele fique independente. Ele está a caminho da independência. Ele está a caminho da independência. E ele precisa desse estímulo. Outra coisa, fez errado, vai lá, ensina, faz certo. Filho, filha, né? É muito comum hoje, e eu quero dizer para os irmãos que o mundo ele é redondo e por mais que as pessoas digam que ele está plano, que ele está quadrado, que ele não vai ficar de outro jeito, ele vai continuar sendo redondo. Então, o sistema de ensino, irmãos, ele até pode evoluir em algumas situações, só que ele vai continuar o mesmo. Daqui a 20 anos, quando a gente voltar aqui, algumas pessoas vão estar tratando, quem sabe, os mesmos assuntos, os mesmos dilemas, os mesmos problemas, tá? E as famílias vão continuar do mesmo jeito. Tá? Por mais que alguém diga, não, o mundo vai ficar quadrado. Não, alguém vai passar uma máquina e ele vai ficar reto, ele vai ficar plano. Não vai. Ele vai continuar o mesmo. Então, vou dizer uma coisa para você. Você sabe qual é o ensino que deu certo? Claro, vamos respeitar a falta de informação que tinham os nossos avós. Eles não tinham tanta informação como nós temos, mas eles sabiam educar os filhos. Eles sabiam educar o ser humano. E tanto é que naquela época tinha todo um sistema de bênção pai, bênção mãe, até para quem não era crente, pedia bênção e etc. Havia um respeito, havia uma referência. Então eu quero dizer para você, você não deve destruir esse sistema que faz o teu filho te respeitar, que faz o teu filho... Agora, ao mesmo tempo, você tem que estimular ele à independência. Senão ele fica ali agarrado na barra da tua saia, né? Ou da tua calça, e tem medo até de atravessar a rua. Ai, meu Deus, eu tenho que ali me alistar. Me leva lá, mãe. Não dá. Ele tem que ter a noção suficiente para atravessar para o outro lado da rua, ir lá e dar o nome dele e dizer que ele quer se alistar. Só que tem pai, desculpa, irmãos, aqui tem que falar a verdade aqui hoje, hein? Tem pais que sufocam. Tem pais que não querem. Você está falando, em nome de Jesus, pastor, você está falando, eu estou repreendendo, meu filho não vai sair de casa. Vai. Ele vai sair. Ele vai sair. E você tem que preparar ele para esse momento. Vamos em frente. Alguns erros que os pais cometem, tá? Deixa eu ler aqui minha anotação. Alguns erros que os pais cometem em relação aos filhos, nessa relação com o adolescente. Eu listei algum, daria para falar aqui a noite toda, mas vamos falar só aqui de alguns. Então, um dos erros é você não ser um modelo consistente. Já viu aquela frase? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Domingo de manhã. Menino, vai para a escola bíblica dominical, porque você está precisando. Vai para a escola bíblica. Mas ele nunca viu o pai dele nem a mãe dele vir para a escola bíblica dominical. Menino, vai para o culto, porque tu precisa ser crente. Mas ele nunca viu os pais com aquele desejo, com aquela vontade. Então, você é o modelo. Você é o modelo, não adianta você falar outra coisa. Eles vão copiar o seu comportamento. Você é meio agressivo, meio grosso. Você é meio assim, né? Dentro de casa, assim que seu filho vai ser. Meu filho, você tem que ser calmo, hein? Não vai ser igual o pai, igual a mãe, desequilibrado. Não adianta você falar isso, meu irmão. Não adianta. Ele vai ser desequilibrado. Meu filho, você tem que ser igual ao teu avô, igual ao teu tio lá, que não tem boca para nada. Não seja como eu. Eu sou nervoso. Não adianta você fazer isso, irmão. Ele vai ser exatamente como você é. Então você tem que ser um modelo consistente. Você é o herói do teu filho, irmã. Você é o herói da tua filha, do teu filho e da tua filha. Você é o herói. Você é aquilo que ele gostaria de ser. Você sabe aquela primeira infância, ali 7, 8 anos, sabe? Quando o pai bota o terno e ele queria ter um terno também. Então, aquele sentimento é o sentimento mais puro. Aquele ali é o momento mais puro que a criança tem, que ele quer assim, não, eu quero ser igual ao meu pai. Eu quero ser igual ao meu pai.
Você já viu? A gente faz uma festa do Dia dos Pais, aí já teve aí, né, o teatro, daí, cada um vem com o uniforme que trabalha. Então tem gente que trabalha na saúde vem de branco, aí o filho vem de branco também. Tem outro que vem, é um orgulho da criança, ele fica muito feliz, porque ele quer ser exatamente como o pai, exatamente como a mãe. Minha mãe é cozinheira, eu quero ser cozinheira. Minha mãe é costureira, eu também, o meu sonho da minha vida é ser costureira. Por quê? Porque o pai, a mãe, é o ideal perfeito da criança. Agora você tem que ser um modelo consistente. Você tem que ter congruência. O que é isso, pastor? Congruência. Congruência é falar e fazer. Incongruência é o quê? Incongruência é quando a pessoa fala uma coisa e faz outra. Tem muito pai por aí que é assim. Ele fala uma coisa e faz outra. Se você fizer isso, eu vou te botar de castigo. Ele faz e o pai não bota de castigo. Acabou, meu irmão, para ti. Acabou para ti. Se você fizer isso, eu tiro o celular. Ele faz e você não tira o celular. Acabou, você é incongruente. Entendeu? Depois nós vamos entrar no assunto do celular, vai ficar feio. Espera. Então, você é o herói do teu filho. Pastor, então eu preciso ser perfeito? Não, querido. Você não precisa ser perfeito nem perfeita. Você precisa ser autêntico. Autêntico. Sabe o que é autêntico? Existe o falso e o verdadeiro. Falso e verdadeiro. Criança não copia palavra. Criança, adolescente, jovem, não copia palavra. Criança copia comportamento. Então eles vão copiar o seu comportamento. Você tem que ser coerente, congruente. Você tem que falar e fazer. Não é falar agora que já falei, não é isso. É você tem que ter caráter na sua casa. Formar os teus filhos no caráter. Você está entendendo? Você tem que ter... e às vezes eles têm que ver algumas coisas que eles fiquem admirados contigo. Como, por exemplo, eles têm que acompanhar algum dia que aconteceu, vamos supor, toda a família acontece alguma coisa, ninguém é perfeito, e pode ser que aconteceu na tua casa, na minha, na do outro. Pode ser que aconteceu lá um dia lá, que o pai chegou nervoso, deu um problema no trabalho, aconteceu um monte de coisa, o pai estava 1000 por hora, o pai discutiu com todo mundo, a gente chegou em casa, deu uma bronca na mulher, deu uma bronca nos filhos, deu uma bronca em todo mundo, porque ele estava muito nervoso. Então o teu filho tem que ver também no outro, aconteceu. Não é rotina, né? Em nome de Jesus. Aconteceu. Então, teu filho tem que ver no outro dia que você chegou calmo, você reúne a família, volta ali da mesa e fala assim, esposa, quero te pedir perdão. Estava muito nervoso ontem. Foi um dia difícil. Foi muito ruim. Meu filho está ali assustado. Meu Deus. Pai quer te pedir perdão. Você não merecia ter visto isso aqui que você viu ontem aqui em casa. Pai errou. Você tem que ser autêntico. Irmão, se você fizer essa imagem, vai ficar para sempre. Nunca, um dia que alguém dissesse, teu pai é um mentiroso. Rapaz, tu não fala do meu pai. Eu sou crente, mas se tu falar do meu pai, o negócio vai ficar feio. Por quê? Porque você é congruente, você é coerente, você fala, você tem caráter. Não quer dizer que você é perfeito. Não, você não é perfeito, mas você é um modelo ideal para o seu filho. Então ele vai falar, meu Deus, eu quero ser igual ao meu pai. Meu pai não é perfeito, como ninguém é perfeito, mas pelo menos ele tem caráter. A minha mãe é uma mulher, olha, tem caráter ela. Então você vai passar. Outra coisa, modelo autêntico, relacionamento com Deus e relacionamento com os outros. Eles têm que ver isso em nós. Na tua casa, vamos falar sério, na tua casa, tem relacionamento com Deus lá? As crianças lá, os adolescentes acompanham o teu relacionamento com Deus? Tem Bíblia lá em algum lugar? Eles veem você ler a Bíblia? Eles veem você fazer alguma coisa assim? Então tem que ser coerente, tá? Isso tem que ser coerente. Uma coisa que eu quero dizer para ti. Mais importante é o que você é e não o que você diz. É muito mais importante para eles o que você é do que o que você diz. Então, o que você é, fala muito alto. Fala muito alto. Eles chegaram aí, eu não cheguei nem na metade, pastor Denis, não sei. Vamos em frente. Nós precisamos aprender a nos comunicar com os nossos adolescentes. E um dos erros que os pais cometem é não saber se comunicar com o adolescente. Porque o adolescente ele tem uma linguagem própria, essa geração tem uma linguagem. Você imagina se você sair do Brasil para um outro país, nós tivemos uma experiência,
até foi eu com o Jason aqui, que é aqui da orquestra, tivemos uma experiência de estar num outro país que ninguém falava a língua de ninguém lá. E foi uma baita de uma confusão, porque é muito difícil não saber se comunicar. Então eles têm uma linguagem própria, eles têm uma linguagem. E a maneira mais fácil de aprender a linguagem deles, e é muito importante isso, é o que está escrito na Bíblia. Tiago capítulo 1, versículo 19. O que diz lá? Sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Problema de pai, só quer falar. Pai só quer falar. Porque no meu tempo era assim, porque a tua avó fazia assim, porque eu estou porque e enche de informação, enche. E ele está ali e não consegue falar. Então você não vai conseguir se comunicar desse jeito. Então é importante que o pai fale, é importante. Depois eu vou falar sobre a fala do pai, pai e mãe, né? Quando eu falo pai e mãe. Mas é importante você ouvir. Eu tenho uma filha que ainda está adolescente, né? Tem 19 anos. A Ana. Muita gente que conhece ela. Está na faculdade agora, não mora mais conosco, ficou em Florianópolis, nós estamos na Nova Veneza. Todo dia, pelo menos 1 hora nós falamos no telefone. No mínimo. 1 hora. Ontem, por exemplo, a gente estava conversando e eu estava cansado já. E ela estava me contando as coisas. E eu já estava cansado, já fazia mais de 1 hora que a gente estava ali. Por quê? Porque é importante. Eu preciso ouvir, eu preciso saber, eu preciso entender o que tem da cabeça dela. É importante. E nós estabelecemos uma comunicação num nível bem profundo. Então eu sei o que ela sente, eu sei quando ela está bem, eu sei quando ela está mal. É importante isso. Então, ouça o seu filho. É a única maneira de você entender o que está passando. Nós estamos vivendo agora numa geração. Você viu aí, no ano passado em São Paulo, 2 adolescentes entraram numa escola. Você viu? Vocês lembram disso? Está fazendo 1 ano, né? Hoje ou ontem, antes de ontem, não sei. Fez 1 ano. 2 adolescentes entraram numa escola e saíram disparando tiros e matando outros colegas. Mas aqueles adolescentes falaram, que animal, e não sei o quê. Não, peraí. Aqueles adolescentes ali que fizeram essa barbaridade, eles tinham pai, eles tinham mãe, eles tinham família. Pensa no pai desse delinquente, pensa na mãe. Depois um atirou no outro e tirou a própria vida. Gente, aonde estavam os pais que não perceberam tudo o que estava acontecendo? Quando a Bíblia fala que flechas na mão do valente, o que a Bíblia está falando? A Bíblia está dizendo o seguinte: o que você quer que seu filho seja? Como você quer encontrar o seu filho de 15 anos daqui a 10 anos? Ele vai ter 25. Quem ele vai ser? Pastor, ele vai estar sentado lá no sofá de casa, não estuda, não trabalha e está lá pensando na vida. É isso que você quer? Claro que não. Eu tenho certeza que você tem sonhos para o teu filho, para a tua filha. Então, você tem que projetá-los. Você tem que lançá-los. E é necessário aprender a se comunicar, tá, com essa geração. Só para você entender, deixa eu te falar aqui. Alguém fez essa conta, não sei quem foi, mas alguém fez essa conta. Que os nossos adolescentes abrem o celular, a rede social, no mínimo, estou falando do mínimo, 150 vezes por dia. 150 vezes por dia. A educação, irmãos, ela vem através da repetição. Você sabe disso. Fala papai. Não, papai, até que ele começa a falar papai. Quando ele fala papai, a mãe que ensina, o pai que ensina, já falou umas 1000 vezes já, e daí ele aprendeu a falar papai, aprendeu a falar mamãe, e assim é tudo na vida. Todas as ideias, é tudo através de repetição. É tudo através de repetição. Se você não se comunica com o teu filho, e ele abre a rede social no mínimo 150 vezes por dia, quem é que está repetindo tudo para ele? Qual é o ideal de vida? Quem é o herói dele nessa história toda? Não é mais você. Então nós não podemos ceder o nosso papel para outra pessoa. Pastor, eu vou tirar o celular, eu vou acabar com tudo, eu vou zerar a rede social. Não adianta, meu irmão. Não é assim que funciona. Você precisa estabelecer o seu papel de influência.
com seu filho e com a sua filha. Certo? Quem está entendendo o que o pastor está dizendo aqui? Um dos erros, deixar de ensinar. Nós precisamos ensinar para os nossos filhos sobre o mérito. O que é mérito? Mérito, meritocracia. Precisamos ensinar. Então, se o filho fez algo bom, ele recebe alguma coisa boa. Fez algo ruim, ele recebe a punição por aquilo que ele precisa entender, a lei da semeadura. Porque se você não fizer isso, quando ele estiver no período da liberdade, 19, 20, lá na frente, ele vai aprender com a vida, apanhando da vida. Então é necessário, é quase que obrigatório, que você tenha um ensinamento de semeadura, de lei de semeadura para o seu filho. Que se ele faz o bem, ele recebe o bem, ele recolhe o bem. Então isso é necessário. Então ele fez algo muito bom, você nem diz obrigado. Tem pai que não dá bom dia para o filho, desculpa, irmão, a palestra é para vocês, os adolescentes estão aí, mas fazer o quê? Tem pai que não dá bom dia para o filho, não dá boa noite, não fala que ama, não fala nada, você não se comunica com o teu filho. Você precisa se comunicar com o teu filho. Você precisa dizer bom dia, meu filho, tudo bem? E às vezes eles estão, azedo, eles estão horrível, mas você mantém a tua atitude positiva. Né? E não emenda, tá? Que cara é essa, tal? Não, calma, vai no positivo, vai para dar certo, Então, você precisa entender isso, ensine ele um sistema de méritos, ele precisa entender. Lá na Bíblia está escrito, Gálatas capítulo 6, ninguém pode enganar a Deus. Olha o que diz a Bíblia, ninguém pode enganar a Deus, de Deus não se escarnece, diz uma tradução, diz assim, tudo que o homem semear, isso ele colherá. Então, quanto antes você ensinar sobre semeadura para o teu filho, antes ele vai aprender a ser abençoado. Vai tirar boas notas na escola, vai começar a usufruir das vantagens de uma semeadura positiva. Ensine para o seu filho, ensine lá em casa mesmo, comece a ensinar para ele, comece a recompensá-lo. Não quer dizer que você vai dar dinheiro, que você vai dar presente, não, mas recompensá-lo com carinho, com afeto, afetivamente, com palavras agradáveis. Recompense ele de alguma maneira, no mínimo, quando você não tiver nada para fazer, diga, meu filho, muito obrigado, eu gostei muito disso aqui que você fez. Demonstre admiração pelo bem que ele está fazendo. É a meritocracia. Uma coisa importantíssima que eu não posso deixar de falar, estabeleça limites. Estabeleça para os seus filhos limites. Querido, um lugar sem limite, existem várias maneiras de governo, existem vários tipos de governo. E existe um tipo de governo que é o não governo. O nome disso é anarquia. O que significa? Quer dizer que ninguém governa. Quer dizer que é tudo de qualquer jeito. Então, na sua casa, precisa haver regras. As regras têm que ser claras, claríssimas. Vou falar algumas regras aqui bem básicas. Por exemplo, isso é dito por estudiosos da área, aonde que é o local dos computadores, aonde que é o local aonde as mídias sociais são feitas. Deve ser na área mais social da casa. Os aparelhos, como televisão, como outras coisas, tem que ser nas áreas mais sociais da casa. Então, se o seu filho tem a TV no quarto, o computador no quarto, celular no quarto, como é que ele vai dialogar contigo? Não vai. Por quê? Porque você pegou tudo que é legal, tudo que é interessante, entre aspas, né? E colocou lá dentro e disse, fecha a porta e fica aí. Foi isso que você fez. Então, vou te dar um conselho. Essas coisas têm que estar nas áreas sociais da casa. Na sala, enfim, num outro lugar. Agora, o quarto tem que ser um local do descanso. Inclusive, nem é saudável que você tenha equipamentos no seu local de sono. Local de você dormir. Então, para que haja diálogo, é necessário. Hoje nós temos um problema seríssimo com pornografia. Tanto de pais, como também de filhos. É horrível o que está acontecendo. Então, é necessário a projeção, o efeito na mente, nos neurônios, nas células do cérebro, da pornografia, é o mesmo efeito da cocaína, só para você ter uma ideia.
O mesmo efeito da cocaína, das drogas, é o mesmo efeito que tem. Causa uma dependência, causa uma euforia, causa uma tristeza na ausência. Mesma coisa. Então é necessário que o pai tenha um cuidado todo especial com essas questões. Então estabeleça limites. Nós estamos vivendo uma cultura de liberdade e de libertinagem. Nós estamos vivendo debaixo de uma cultura de libertinagem. Então o que se ensina na escola? O que se ensina no meio social das nossas crianças? Ninguém tem nada a ver com a tua vida. Não, mas é que o meu pai não gosta. Não, o teu pai não tem direito de dizer para você, se você quiser namorar com uma menina ou com um menino, ficar com uma menina. É isso que eles estão ensinando, irmãos. Esse é o século que nós estamos vivendo. Ai, que absurdo. Não, essa é a realidade. Inclusive, eu sou testemunha aí de uma situação que a mãe foi corrigir a filha, porque não aceitava, estava acontecendo algumas coisas lá em relação a isso, menina com menina lá na escola e tal, e ela estava meio desconfiada da filha, foi lá falar com a coordenadora e a coordenadora barrou a mãe. Falou, não, mas a senhora não pode interferir nisso. Disse, como não posso? Eu sou a mãe? Não, a senhora não pode interferir nisso. Então, amados irmãos, nós precisamos estabelecer um sistema de crenças, um sistema de comunicação com os nossos filhos, não erre nisso, e nós precisamos estabelecer limite para tudo. É claro que, eu vou dizer para você, não é saudável, preste atenção, não é saudável você invadir a privacidade do teu filho, toda hora. Não é saudável, tá? Isso não vai gerar coisa boa lá na frente, não é saudável. Saudável é confiança. Você confia e o teu filho te dá provas de que ele é confiável, e aí você confia mais, e ele dá a prova que é confiável, e você confia mais. Isso é o saudável. Agora, é claro, em casos extremos, é lógico que você, em casos extremos, você deve invadir a privacidade para ver se está tudo em segurança, porque hoje em dia a situação não é de brincadeira. Mas nós estamos vivendo uma cultura de liberdade, de libertinagem, nós estamos vivendo em um tempo em que os pais não disciplinam mais os filhos, não dão mais direcionamento para os filhos adolescentes fazem o que querem, quando querem, a hora que querem, e eu quero dizer, você quer destruir o teu filho? Você quer acabar com a vida dele? Deixa ele fazer tudo o que ele quiser. É a maneira mais fácil de você acabar com a vida dele. Por quê? Porque se você ama o teu filho, você vai colocar limites para ele. Limite. E ele respeitando esses limites, recebendo o teu amor, o teu carinho, a tua linguagem afetiva, a tua comunicação sincera, recebendo o teu modelo, tá, coerente, ele vai ser muito feliz dentro dessa família. Tem gente que acha, não, pastor, é assim, pastor, é que o meu filho não quer mais vir na igreja. Ah, é, irmã? O que eu vou fazer, né, pastor? Ele não quer mais? O que eu vou fazer? Onde você quer que teu filho esteja? Aonde você quer que teu filho esteja? Irmão, é muito simples. Sistema de recompensa. Quando meus filhos eram adolescentes, eu tive uma adolescência, tá? Eu sou filho adotivo, tive uma adolescência bem conturbada, bem difícil, e a minha adolescência não é um modelo de adolescência, não foi um modelo de adolescência para os meus filhos. Quando eu fui pai, eu logo me preocupei, já era obreiro, já tinha aceitado Jesus, tinha sido transformado por Deus, já a minha mente era uma mente renovada, mas eu pensei, meu Deus, como é que eu vou ser pai de adolescente? Porque a minha adolescência não serve para ser modelo. Então como é que eu vou fazer? E naquela época, alguns anos aí atrás, eu adquiri alguns livros, li alguns autores que, sinceramente, irmãos, todo pai deveria fazer isso. Você devia ler livros que falem sobre adolescência. Eu li um livro que eu gostei demais, é um dos best-sellers, todo mundo já leu esse livro aí, que é o do Isamitiba, Quem Ama, Educa. Cara, pensa num livro bom para quem quer educar um filho. Quem Ama, Educa. Tá? Não é um autor evangélico, mas os princípios ali inseridos estão todos na Bíblia.
A Cris Poli. A Cris Poli é aquela super nani do SBT, trabalhou um tempão no SBT, ela é evangélica, ela é pedagoga especializada na criação de filhos e crianças, tá? Ela tem alguns livros, os livros dela são excelentes. Outra coisa, livro crente, o livro se pega na capa, você fala assim, esse livro aqui não vai dar nada. Você começa a ler o livro, fala assim, ela é mais crente do que eu. E tem outros livros, vários livros. Daí mergulhei em outros, muitos livros, como os livros do Augusto Cury que falam da família, pais brilhantes, professores fascinantes, alunos brilhantes, filhos brilhantes, alunos fascinantes. E tem outros, e outros, e outros, e outros, que naquela época eu li e fui enriquecendo, porque eu entendia que eu não tinha condições sozinho, tá? De entender toda essa... E eu vou dizer para você, procure alguém que você acha que pode te ajudar e pega uns conselhos bons. Agora tem uma coisa, tem aqui um homem que diz que é pedreiro, e tem um outro aqui que também diz que é pedreiro. Aí fala assim, quantas casas tu construiu para aquele ali? Até hoje eu já pensei nisso, pensei num prédio, pensei num edifício, mas eu nunca construí nada. Aí fala com esse aqui, quantos tu já construiu? Eu já construí loteamento, edifício, prédio. Com quem é que você vai construir a tua casa? Com aquele ali que nunca fez nada ou com esse aqui que já construiu? Então vou te falar, você quer pegar um conselho bom? Pega com quem entende, irmão. Não sai aí ouvindo qualquer... Tem gente que bota lá no YouTube e já sai o cara fala, toma chá de picão com Marcela, com o seu... O cara já está lá, chega na casa dele, já está dando chá para o filho. Não faz isso, irmão, pelo amor de Deus. Faz isso não, tá? Então vamos lá. Então ensine, eu escrevi aqui na minha anotação, ensine. O que Jesus fez no ministério dele, 3 anos e meio? Ensinou. Então vou dizer uma coisa para você, ensina o teu filho. Tem gaúcho aqui? Levanta a mão. Quem é gaúcho? Eita, gauchão. Tá. Não estamos aqui contando as glórias do Rio Grande do Sul, porque nós somos catarinenses, barriga verde. Mas, só para usar como exemplo, um filho de gaúcho, quando ele é ainda novinho, salvo algumas exceções, ele já gosta de tomar chimarrão, aquela coisa amarga e quente. Como assim? A tradição, quando ele sai do outro lado, assim, que ele tem uns 10 anos de idade, que ele, eu sou uma pessoa, eu sou gente, eu sou um ser humano, já está com a cuia na mão, e já está com a camisa do Grêmio ou do Inter. Que tribulação. Não é verdade? Por quê? Irmãos, essa cultura de libertinagem que nós estamos vivendo aí no mundo, ela diz que você não pode ensinar a tradição para o teu filho. Teu filho tem que ir assim de qualquer jeito. Não. A tua família tem tradição. Ensina a tradição da tua família para o teu filho. Ensina para ele. Ensina qual é a tradição da tua casa, ensina. Vai ensinando ele. Ensina como é que é. Pastor, mas se eu falar para minha filha que ela só vai namorar depois dos 15, meu Deus, que o namorado vai ter que vir aqui, quem quiser namorar, irmão, vai projetando o negócio. Quando é pequena, já vai falando assim, minha filha, o negócio é o seguinte, quando você quiser, não, pai, pelo amor de Deus, para com essa história. Minha filha, o pai está dizendo para você que quando você gostar de alguém, quando você já avisa o dito cujo que ele vai ter que vir aqui falar com o pai e o namoro vai ser aqui em casa. E outra coisa, você não vai ficar aí, você não vai ser dessas aí que vai ficar por aí namorando, ficando, né? Cultura do funk. Não, você não vai ser desse tipo não, minha filha. Você não vai ser desse tipo não. Você já vai... Quando? Mas, pai, eu tenho 10 anos, pelo amor de Deus, eu não tenho nada a ver com esse negócio. Não, já estou te ensinando agora. Vai injetando o ensinamento, irmão. Tem gente que fala, não, deixa. Deixa. Deixa o quê, irmão? É teu filho, é tua filha. Vai ensinando, vai colocando a tradição familiar ali. Já vai falando, negócio aqui, para você. Não adianta você querer namorar com gente que não é aquele, que não vai dar.
Não vai dar aqui em casa. Meu filho, não adianta você ficar se encantando com as raparigas aí. Não vai dar, meu filho. Tem que ser da igreja, meu filho. Tem que ser direitinho. Outra coisa, não vai namorar com 3, 4, 5 aí, querer trazer tudo para cá, um dia com uma, um dia com outra. Quem é essa aí? Essa aqui é a outra. E quem é aquela ali? Aquela ali é outra. Não, 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 não. Meu filho, é só a que tu for casar. Então nem se encanta. Vai estudar, vai fazer as coisas, vai orar a Deus. Pai, mas eu tenho 13 anos, para que tu está me falando isso? Para quando chegar na hora, você saber como é que é. Irmão, ensina o teu filho. Vai encucando. Eu sei que talvez você não concorda muito, mas... Então, aqui, ó. Eu quero falar para você o seguinte. Se você olhar para a Bíblia, por exemplo, eu vou encerrando por aqui. A família de Noé. Pensa comigo nos filhos de Noé. Pensa comigo. Os amigos dos filhos de Noé diziam assim, calculo eu, né? Ô Sem, um era Sem, o outro era Jafé e o outro era Cã. Ô Sem, vamos bater uma bola, cara. Ah, cara, não posso. Eu tenho que ajudar meu pai a fazer a arca. Já imaginou isso aí? Ô Cã, vamos lá em casa jogar uma fifinha? Vamos lá, cara. Cara, não dá. Os irmãos sabem o que é fifinha. Não dá, cara. Eu tenho que ajudar meu pai a fazer a arca. Querido, todo o ensinamento que você dá para o teu filho vai levar ele à salvação. A salvação. Então vai ensinando, vai construindo a arca junto com eles. Vai ensinando eles a construir a arca. Alguns conselhos para os pais aqui. Tenham programas sociais junto com a família. Eu sei que às vezes tem pais aqui que trabalham, eu tenho lá na Veneza, pais que trabalham, pegam lá 3 horas da manhã no turno, tem que dormir de dia, trabalha de noite, é a maior confusão. Mas eu quero dizer para você o seguinte, arruma um tempo. Se você, pastor, eu não tenho tempo, meu filho, você não devia ter filho. Você devia doar o teu filho para alguém que tenha tempo. Para ter filho precisa ter tempo. E você precisa ter tempo para o teu filho. Tem um livro que eu te recomendo, do Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor. Fala de casal, casamento, tal, é muito bom para casal, casamento, mas serve para qualquer área do amor. As 5 linguagens do amor. Uma das linguagens do amor é tempo de qualidade. Você precisa ter tempo de qualidade para a tua família. Então, muita gente não tem tempo para a família. O tempo que tem daí vai fazer um lazer, vai fazer outra coisa, não tem, estão no mesmo ambiente. Né? Eu bati uma foto esses dias lá na casa da minha mãe, assim, bati tipo assim, ó, estava todo mundo aqui até lá. E eu bati a foto aqui, todo mundo com o celular na mão, olhando para a tela. Todos eles, uns 10 assim. Então, às vezes, estão todos no mesmo ambiente, mas não estão se comunicando. Estão se comunicando com quem está lá longe. Às vezes, para falar com eles, tem que mandar um WhatsApp. Né? Ele está na sala, tu está na cozinha. E daí, filho, tudo bem? Está entendendo? Então, é necessário ter tempo de qualidade. Eu falo para você assim, ó, tira um dia que vai ser o dia de você sair, que vai ser o dia de estar junto, que vai ser o dia de bater um papo, de ter uma conversa. Isso é importante. O meu filho Rodrigo agora tem 23 anos, está casado, a minha filha tem 19. Mesmo assim, nós estamos longe e tem agora dificuldade da distância. Mesmo assim, eu faço questão de ter aquele tempo de sentar na frente, olhar no olho, conversar, ver o que está acontecendo. É importante. Eu peço para eles falarem, como é que tu está te sentindo? Como é que está na igreja? Esses dias agora, não tenho vergonha de falar para os irmãos. Esses dias agora eu sentei com a minha filha, perguntei para ela sobre a fé. Como é que está a tua fé? Como é que você está pensando sobre a igreja? A minha igreja, a Assembleia de Deus, a igreja a qual eu sou pastor, pode falar, seja sincera. Abre o teu coração e fala tudo. E ela falou. E eu achei importante. Pai, eu concordo com isso, mas tem isso aqui que eu acho que não devia ser assim, e não sei o quê, e tal. E a gente vai argumentar, a gente vai conversar, a gente vai na profundidade das coisas. Quando termina a conversa toda, é como se você tivesse tomado um banho, ficado limpo e colocado perfume. É a coisa mais linda do mundo, é maravilhoso. Faz uma oração, fica maravilhoso. Não adianta ter máscara com os nossos filhos, irmãos. Não adianta, máscara não serve.
Ok? Outra coisa, para nós encerramos aqui. Então, tempo de qualidade. Tenha tempo de qualidade. Outra coisa, mãe, eu não vou na igreja. Eu não vou mais na igreja, porque... Não fale mal da igreja, tá? Não fale mal da igreja. Não fale mal do pastor. Você vai se arrepender. Eu não vou na escola. Sangue de Jesus, eu não vou na escola dominical. É uma chatice. Está dizendo para o teu filho, não vá. Claro que não tem aqui. Lógico, eu estou falando aqui só por... Tá? Mas o marido saiu e a esposa ficou... Meu Deus, por que eu casei com esse traste? E pá, e tal. E os filhos estão ali observando tudo aquilo. Ou vice-versa. Aí depois você vai falar para tua filha, para o teu filho, casa-me, que é muito bom. É muito bom, minha filha. Filha, Senhor. Então não adianta falar, tem que ser o conjunto de todas as coisas. A gente é o exemplo, a gente é o modelo ideal. Tá? E quando alguma coisa acontecer, porque pode acontecer, irmãos, e acontece na verdade. Então a gente tem que fazer toda essa, e é necessário assim o marco, né? Você fazer o marco, você juntar todo mundo, você conversar e fazer esse fechamento aqui. Então, amados, eu não quero mais, mãe, eu não quero mais. Você quer sim e você vai sim. Não. Recompensa e... É recompensa e prejuízo. Tá? Já aconteceu comigo, claro que agora não dá mais, já são adultos, mas já aconteceu comigo quando eles eram crianças, passa o celular para cá. Desligar o celular e guardar no bolso, guardar na gaveta e uma semana, um mês, jejum de rede social agora. 1 mês sem rede social. Meu Deus, ficaram maravilhosos. Eles ficavam, meu Deus, faziam tudo. Se eles sonhassem que tu queria uma coisa, eles faziam aquilo. Por quê? É o sistema de recompensa. Nós estamos prejudicando eles? Não, nós estamos ensinando eles que a vida é assim. Quando a gente erra, a gente tem prejuízo. E quando a gente acerta, a gente tem ganhos. É assim que a vida é. Agora, eu encerro aqui. Tem um personagem bíblico que é o José. O José do Egito. Lembra do José do Egito? Ele era um cara sofrido. O pai dele tinha 4 mulheres. Quantas mulheres tinha o pai dele? 4. Ele era filho da mulher que o pai dele amava, da Raquel. E o pai dele também amava ele, deu uma túnica para ele, foi o maior prejuízo da vida dele. Aquela túnica lá deu um rolo. Ele era o 11º filho. Ele tinha 10 irmãos. Depois nasceu o outro. O José sofreu demais. Eles acreditam que os historiadores acreditam que aquela época que ele foi jogado ali na cisterna, ele tinha aproximadamente entre 14, 15 e 16 anos. Era a idade dele, quando ele foi para a cisterna. E quando ele estava na casa de Potifar, ele tinha ali 22, 23, por ali. Então, o José do Egito, irmãos, ele era uma pessoa que ele era para ter todas as amarguras do mundo. Ele era para dizer, não, meus irmãos me fizeram sofrer, os meus pais me fizeram sofrer, meus filhos também. Não, ele nunca fez isso. Você já viu aquele pai que pensa assim, eu sofri, ele vai ter que sofrer também. O meu filho, já que eu sofri, meu filho vai ter que sofrer. Claro que não. Não é assim. O José, quando ele tem filhos, ele coloca 2 nomes lindos nos filhos dele. Primeiro é Manassés, porque Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos. O nome do filho dele, Manassés. Ou seja, eu perdoei, eu relevei, eu entendi o propósito de Deus na minha vida. E o nome do meu filho vai ser, eu perdoei, o Manassés. E o nome do outro, Efraim, porque Deus me fez prosperar. Eita glória! Porque Deus me fez prosperar. Então, José, ele teve uma vida negativa, mas ele tinha uma perspectiva positiva e ele projetou o positivo na vida dos filhos dele. Oh, glória a Deus. Se você olhar na partilha das terras de Israel, se você olhar quando Moisés faz a partição da terra, você vai ver que José não tem terra. José não recebeu terra, não tem tribo de José. Mas tem a meia tribo de Manassés e tem a tribo de Efraim. Os filhos dele receberam no lugar dele,
Que coisa linda. O nome dele ficou para trás e o nome dos filhos dele foram para a herança. Irmãos, é maravilhoso, é magnífico. Tem uma coisa que eu sempre fiz com meu filho, principalmente com o filho. Porque ele me admirava, às vezes eu via que ele me admirava, e eu dizia para ele assim: filho, você será melhor do que eu. A obra que Deus tem na tua vida é maior do que a obra que Deus tem na minha vida. Começou por mim, mas na tua vida vai ser maior do que para mim. E eu sempre disse isso para ele. Pastor, ele não errou? Errou. Tu não teve que corrigir? Muitas vezes. Teve que bater nele? A última vez que eu tive que dar uns tabefe nele, ele tinha uns 13, 14 anos. E não teve mais argumento, irmãos. Acabou todos os argumentos e não tinha mais o que fazer. Então, para estabelecer a ordem e o progresso, a gente teve que agir. Né? Não sei quem foi que sofreu mais. Eu acho que eu sofri mais do que ele. Mas foi bom para aquele momento, para aquela hora. Então é necessário. Seja um pai inteligente, seja uma mãe inteligente. Deus entregou uma herança para você. Está ali no Salmo 127. Os seus filhos são herança do Senhor. Os seus filhos são galardão. São coisa linda, são coisa boa. A sua família é a melhor família do mundo. A sua família é a melhor família do mundo. Sabe o que o Josué disse? Eu e a minha casa. Ele não disse assim, vamos fazer uma pesquisa. Vou perguntar para todo mundo primeiro, depois eu falo para vocês. Não, ele não perguntou para ninguém não, para filho, para neto, para ninguém. Ele falou, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Ele falou, pronto. Então, a sua família é a melhor família do mundo. Outra coisa, esses filhos que você tem, projete eles. Eles serão muito maiores do que aquilo que você sonha para eles. Essa fase da adolescência vai passar, ela não vai durar para sempre. Ela vai passar, tá? E eles vão chegar, aleluia, eles vão chegar ali do outro lado e você poderá projetá-los e sentir deles muito orgulho. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Eu quero que você fique em pé comigo. Podemos orar? Os filhos que não estiverem com os pais, fiquem junto com seus pais, por favor, agora. Glória a Deus. Amém? Isso. Vem junto com seus pais. Isso. Quem não ficar com o pai, fica com o líder, né? Glória a Jesus. Glória a Deus. Você tem um presente aí junto com você. Um presente que Deus te deu. Um presente da parte de Deus para a tua vida. Você tem uma grande responsabilidade. A palavra de Deus diz que cada um dará conta. E pode ter certeza, uma das coisas que nós vamos dar conta é dos nossos filhos. É dos nossos filhos. Nós vamos dar conta para Deus dos nossos filhos. E nós precisamos abençoá-los. Eu quero que você mude toda a sua maneira de pensar em relação aos seus filhos e você passe a partir de hoje a abençoá-los, se comunicar com eles, ouvindo mais do que falando, né? Passe a ser estratégico no seu relacionamento, leia livros que possam te ajudar e procure em pessoas que possam te ajudar no relacionamento que você tem com seus filhos. Baixe sua cabeça, por favor, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos orando agora, Pai, Senhor Deus, pelos pais e pelos adolescentes que estão aqui na tua casa. Senhor Jesus, eu quero te louvar, Deus. Senhor, obrigado, Pai querido, por cada pai que está aqui, por cada mãe. Senhor, nós sabemos que o desafio é grande. Nós sabemos, Senhor, que nós estamos diante de uma mídia cruel, nós estamos diante, Senhor Deus, de redes sociais, Senhor, que não tem pudor, que não tem limite, mas nós pedimos graça do céu, inteligência, sabedoria, Senhor, para que como Pai, Senhor, nós possamos te representar
aleluia, para esse jovem, para esse adolescente, Senhor, para esse menino, para essa menina. Deus, em nome de Jesus, dá graça para os pastores que estão aqui, para os líderes que estão aqui, Senhor, dá a tua graça para os pais que estão aqui, Senhor. Senhor, dá graça, Jesus querido, para as mães que estão aqui. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção sobre os adolescentes, Senhor Jesus, da igreja, Assembleia de Deus de Sara. Jesus, nós pedimos, Senhor, que a tua mão seja sobre os adolescentes aqui. Eu te peço que entre os adolescentes que estão aqui, Senhor, o Senhor possa levantar profetas, pregadores, pastores, como nos tempos de outrora, Jesus querido, o Senhor já fez. Senhor, que haja no meio dos adolescentes, Senhor, meninos e meninas inflamados pelo teu Espírito Santo, cheios da tua graça, cheios da tua glória. Senhor Deus, que a sua vida seja visitada pelo Senhor, que eles sejam, Senhor, como Samuel, que foi chamado na adolescência e pôde ouvir a tua voz, Senhor, dentro do seu quarto. Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos, Senhor, a família, nós abençoamos a vida, Deus, desse adolescente, dessa adolescente, para a glória do teu nome, Pai, e no nome de Jesus. Amém.